Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Eu estava lendo hoje, antes de orar. Eu creio que na mensagem a maior batalha jamais pelejada. O irmão Branham fala ali sobre uma irmã por nome Nelly, irmã Bel, acho que é Bel. Nelly ou Bel? Bel. Acho que é nessa mensagem aí. As irmãs que estão aí. Quem que está aí procurando aí, das irmãs? Na maior batalha jamais pelejada, ele fala sobre essa irmã. E ele disse algo que me chamou a atenção. No parágrafo deixa eu ver aqui, onde que ele recebe um telefonema. Deixa eu ver. No parágrafo 4 desta mensagem, ele diz assim: faz como 3 noites. Agora eu quero que vocês observe o contexto disso que o profeta vai dizer. Faz como 3 noites atendi um telefonema por volta da meia-noite, e era para que orasse por uma senhora que estava no hospital. Então eu estava vendo o profeta dizer isto, que ele recebeu uma ligação meia-noite, que era para que orasse por essa senhora no hospital. Nesse momento, não recordo o nome que me deram, creio que foi uma amiga da esposa do irmão Jaime, uma irmã desta igreja, uma irmã de cor, uma senhora leal, muito boa. Eu creio que o nome que me deram foi Sharp, uma coisa assim, nome. E disse: então me levantei da cama, me ajoelhei e disse para minha esposa: porque a chamada telefônica a despertou. Então se toca, eu acordo, a esposa acorda, e o que ele fez? Isso, devemos orar por ela. Uma irmã que tem telefonado, e ela é amiga da irmã Bel.
Então nós oramos e voltamos a dormir. No dia seguinte, como que às 10 da manhã, recebi outro telefonema, que era de meu filho Billy, que me disse que não era a senhora chefe, mas a própria senhora Bel. Não era amiga da irmã Bel, mas a própria irmã Bel. E me disse que ela estava lá no hospital numa condição muito grave. Aí ele disse, imediatamente fomos ao hospital. Porém, ela já havia partido. O Senhor a havia chamado a seu lar. E a senhora Bel, aí que está que eu quero que vocês vejam o contexto. A senhora Bel foi muito fiel, em outras palavras, em congregar-se aqui, nesta igreja, por vários anos. Então você vê que tem pessoas na igreja que ela se torna ali uma irmã, uma senhora, um senhor, um irmão, naquela igreja que congrega por muitos anos, e que ele faz parte, vocês vão entender que ele faz parte daquele corpo local. E ele está dizendo, ela foi, olha só, ela foi fiel em congregar-se. Não era ele poderia dizer, a irmã Bel não era tão fiel assim, não vinha em todos os cultos, não era fiel, mas disse, ela era fiel em congregar-se aqui conosco nessa igreja por vários anos. Faz muitos anos, seu esposo Jaime e eu trabalhávamos juntos, juntamente com meu pai, na estrada de ferro. E isso faz como que uns 30 anos ou mais. Nós amamos, né, a irmã Bel. Amávamos, né, a irmã Bel. Ela era uma grande pessoa. Tenho entendido que ela teve um ataque repentino à vesícula bilar. O médico que sempre lhe havia atendido, né, a respeito desse problema, não estava na cidade esse dia, e o médico novo que veio para examiná-la recomendou uma operação de urgência, a qual ela não sobreviveu. A maneira como eu agora entendo a situação, ele disse, não haveria... É que seu médico, que já cuidava dela, o qual a conhecia, não haveria recomendado essa operação. Porque ela era uma mulher já gorda e sua vesícula bilar estava em más condições. E, além do mais, tinha cálculos. O Senhor havia tido misericórdia dela, pois já havia tido esses ataques antes e ele havia resolvido o problema várias vezes. Vocês conseguiram entender, irmãos? Estão me acompanhando? Então, você vê que cada caso, né, que aparece, coisas, né, que a gente deve observar certas coisas. Porém, ele disse, porém sucede bem, se trazemos a coisa completamente à luz, ele vai dizer, teremos que dizer, o Senhor tem chamado a irmã Bel. E assim tem que ser o quê? E assim tem que ser aceito. Vê? Vendo como ele me fez entender de maneira que eu criei que era a senhora Shelby. Essa dama pode estar aqui nesta manhã e pode ser que eu a conheça de vista. Porém, o que entendi foi que a enferma era ela, a senhora Shelby. Agora, se tudo isto foi feito para que, se eu houvesse sabido que era a irmã Bel a que estava nessa condição, provavelmente haveria ido de uma vez a interceder por ela, porém, seguramente, Deus não quis que fôssemos fazer isso. Portanto, nós conhecemos que todas estas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Já imaginou, irmãos? Deixa isso aí penetrar dentro de você. Já imaginou? Deus tem que esconder de você certas coisas, porque se você pedir para Ele, Ele vai conceder para você?
Você entendeu isso ou não? Quantos que entenderam isso? Não, eu tenho que fazer ele, né? Deus escondeu dele, fez trocar o nome, porque senão ele ia interceder e a irmã Bel não iria. Aconteceu isso com a mãe dele também, lembra? Deus não deu a visão a respeito da mãe dele. Aí ele disse, e eu estou seguro que a irmã Bel amava o nosso Senhor, ela era uma mulher bondosa. Agora, ela é uma de nós. Aqui, ele vai dizer, não temos barreiras de cor. A família de Deus não traça linhas divisórias por causa das cores. Quer sejamos vermelhos, morenos, negros, amarelos ou brancos, isso não importa. Seja o que for, nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Amém, né? E nós a amamos e sentiremos sua ausência aonde? Aqui no tabernáculo. Eu vou estranhar muito não escutar mais o quê? Esses améns tão profundos que sempre saía daquele canto onde ela se assentava. Esses dias nós falamos aqui sobre aqueles que cantam, né, com profundidade. Você lembra? Agora tem aqueles que dão amém com profundidade. Então nós temos irmãs que cantam, irmãos que cantam com profundidade, como ele disse, de cântico com profundidade, e tem uns améns de profundidade também, aquele amém que pega, né, na palavra mesmo e diz, é verdade, né? Amém, eu creio nisto aí. E essa era uma das irmãs que ele disse, eu vou sentir saudade, né? Eu vou sentir a ausência. Eu vou estranhar muito não escutar mais esses améns, tão profundo que sempre saía daquele canto onde ela se assentava. Quando a levava à minha casa, sempre falava do Senhor. Se não entendi mal, não soube senão há poucos momentos, creio que seu funeral será aqui mesmo na igreja esta terça-feira, à 13h. O irmão Neville e eu faremos esse culto. Certamente nesta manhã, olha o que ele vai dizer, irmão. Certamente nesta manhã temos o quê? Temos um a menos na congregação. Esse aí é um a menos. Você já parou para pensar que você é um que está na congregação, que faz parte da congregação, com o seu amém, com o seu cântico, com a sua fidelidade, com a sua presença. Agora, em respeito à nossa irmã Bel, ponhamos-nos de pé por um momento, inclinemos nosso rosto. Aí ele vai orar. Ó Deus de vida, tu que dás e tomas a vida, como disse Jó ali na antiguidade. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Faz alguns anos, tu enviaste a irmã Bel entre nós, para quê? Para quê, irmãos? Vai lendo junto, irmãos. Vai, eu gosto que vocês leem junto. Para que fosse, juntamente conosco, uma concidadã da comunidade de Deus. Temos dado graça, te damos graça pelo quê? Pela inspiração que ela foi para nós. É esse ponto que eu quero tomar. Tudo que nós fazemos é uma inspiração para quê? Para alguém. Então você pode ser uma inspiração. Então, quando eu coloco aqui, irmãos, para a igreja, que se você vai renovar os seus votos, como eu disse, não é uma doutrina, mas pode ser uma inspiração, não pode, irmãos? Quantos compreenderam isso? Pode ser uma inspiração. Renovar os votos pode ser uma inspiração. Então, como cantar é uma inspiração, como dar o seu amém é uma inspiração. Então, ele está dizendo aqui, te damos graças pela inspiração que ela foi para nós e como o quê? Deixa eu ver aqui. Encantava a ela entoar os hinos e fazer o quê? E testificar e ser cheia do Espírito Santo em tal grau até que podia gritar. E ela não se envergonhava.
Às vezes tem pessoas na igreja que se envergonham, como nós já aprendemos aqui, ouvimos o irmão Fábio falar aqui esses tempos atrás. Agora veja que coisa triste você se envergonhar de dizer um amém, de glorificar Deus, de adorar a Deus, de ouvir a palavra com alegria em sua alma, de testificar. De quem? De testificar do Evangelho de Jesus Cristo, porque para ela, para quem? Para ela era o quê? O poder de Deus para a salvação. Logo, vendo os seus anos que já eram muitos, e o tempo chega quando cada um tem que dar conta. E agora, tu a tens tirado do nosso meio para que esteja em tua presença. Porque é certo que quando nós saímos daqui, estamos na presença de Deus. Amém? Ó Deus, te damos graças por tudo, rogamos que abençoe a seu esposo, meu amigo Jaime, e também a seu filho e filhas e demais familiares. Entendemos que seu filho está voando da Alemanha, onde está no exército, e está regressando a casa para mostrar seus últimos respeitos à sua mãe nesta terra de onde tem partido. Como deve estar batendo seu coração nesta manhã? Senhor, eu rogo por ele, Deus abençoe a Jaime, como o tenho visto a trabalhar longas horas, até render-se de cansaço para ganhar a vida para a sua família. Rogo que a grande família não se separe e que o círculo familiar não se rompa nessa terra do mais além. Vocês entenderam, irmãos? Então, ele diz, Senhor, que nós agora possamos fazer o quê? Que nós agora ajustemos o que? A nossa armadura e o cinturão, e vamos prosseguir para onde? Vamos prosseguir a batalha com um a menos do que tínhamos faz 8 dias. Então veja que a colocação para nós entendemos. Se você, irmãos, se você não entende que você faz parte, ele está dizendo, o Senhor, vamos, Senhor, agora nós vamos ajuntar a nossa armadura, o cinturão, e vamos prosseguir a batalha com um a menos do que tinha. Por isso que o profeta disse, se ele foi orar por ela, é porque ele sabia que ela era uma ajuda do exército. Amém? No grupo. E nós sabemos que cada um que faz parte é uma ajuda no grupo. Amém? Não seria realmente maravilhoso você se sentir assim nessa noite, que você faz parte deste corpo? Você se sente assim nesta noite? Eu sou um filho de Deus. Eu sou um eleito. E Deus concedeu que você estivesse aqui para ser uma inspiração, com um dom de Deus, com um talento de Deus, para ser uma influência para alguém, ser uma ajuda no reino de Deus, como disse Jesus, que a tua luz possa resplandecer diante dos homens. Amém? Então, que isso possa ficar no seu coração, no nosso coração. Você está no cultuar a Deus, está no corpo local da igreja, no corpo do Senhor Jesus Cristo, quando nós entendemos que nós fazemos parte deste reino e somos um soldado. Amém? Como as crianças cantam, somos um soldado, não é assim que as crianças cantam? Soldados, não é assim, irmãos? Soldados, é isso? Somos um soldado desse exército de Cristo. Quando você realmente sabe que você foi chamado, não para um piquenique, mas para a batalha, você pega e faz isso assim, ajusta a armadura e o cinturão e vamos prosseguir a batalha com um a menos do que tínhamos faz 8 dias. Amém? Estamos bem nesta noite? Vamos orar então.